Bem-vindo ao canal Relatos Assustadores. Antes de ouvir os relatos de hoje, contamos com seu apoio. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe aos seus amigos. Primeiro relato. A carona tem seu preço. Estava voltando de uma festa na cidade vizinha, já era tarde da noite. Meus amigos já haviam ido embora, muito cedo para meu gosto. Tinha pego carona com eles, mas decidi ficar mais, o clima estava agradável, queria curtir mais a festa. Já era 3 horas da madrugada, precisava ir embora. Fiquei tentando chamar um motorista no aplicativo, mas naquela pequena cidade, era tão difícil encontrar um motorista naquela hora. Claro que não iria gastar dinheiro com um táxi, já havia gasto muito naquela festa. Decidi andar, e, quem sabe, ter sorte de encontrar uma carona na beira da estrada deserta que cortava a zona rural. Já se passava algumas horas andando, e nenhum carro passava. As árvores ao redor pareciam gigantes espectrais, suas sombras pareciam dançar à luz da lua, era assustador. O silêncio da estrada era quebrado pelo barulho das folhas dançando ao vento, e a minha trilha sonora era o canto das cigarras. Finalmente, um carro surgiu ao longe. Sua luz fraca brilhava como um farol no horizonte, seria a minha luz de esperança? Pensei comigo mesmo. Rapidamente, levantei meu polegar, quase implorando para que o motorista me desse carona. O veículo se aproximou, e, abaixando uma pequena fresta no vidro do carro, me perguntou: "Para onde você está indo?" Uma voz áspera soou de dentro do carro. "Estou indo para casa, acabei passando do horário em uma festa e precisava chegar na rodoviária", respondi, aliviado por finalmente ter uma carona. Os vidros do carro eram pretos, como a escura noite na estrada. Ouvi as portas destravarem. A voz, novamente de dentro do carro, ecoou, dizendo para que eu entrasse, mas que deveria ir na parte de trás do carro. "A porta do passageiro está emperrada. Você não se importaria de ir no banco de trás, não é mesmo?" O homem questionou. Pensei comigo mesmo, que problema poderia ter? Meus pés já estavam doloridos e a fria noite estava me congelando. Logo, respondi que não teria problemas, e que estava feliz pela gentileza. O interior do carro estava frio e tinha um cheiro esquisito, que não conseguia assimilar, mas eu estava apenas contente por não estar mais esperando à beira da estrada. O motor ronronou, e começamos a nos mover pela estrada escura. Conversamos um pouco durante o trajeto. Ele parecia um sujeito solitário, e eu estava grato por ter alguém para conversar enquanto atravessávamos a noite. No entanto, algo nele me deixava desconfortável. Sua risada era sinistra, e ele fazia comentários estranhos sobre as árvores e a escuridão. Nessa escuridão, as árvores parecem ter garras que podem nos atravessar a qualquer momento, não acha? O homem comentou seguido de uma estranha gargalhada. À medida que avançávamos, percebi que estávamos nos afastando cada vez mais da cidade e adentrando uma área ainda mais remota. A estrada ficou mais estreita e escura, e os postes de luz eram cada vez mais escassos. Comecei a me preocupar com para onde ele estava me levando. Então, a coisa mais assustadora aconteceu. O carro começou a fazer um som de engasgo e parou de repente. O motorista xingou, deu alguns socos no volante, desligou o motor, e tentou dar a partida novamente, mas nada aconteceu. O carro estava sem gasolina. Ficamos parados ali, no meio do nada, com apenas a fraca luz da lua para nos iluminar. A escuridão era esmagadora, e o silêncio que se seguiu foi ainda mais perturbador. O motorista parecia nervoso e olhou para mim com um sorriso estranho. "É só um pequeno contratempo, meu amigo.
Vou caminhar até a cidade mais próxima para pegar um pouco de gasolina. Deve ser a cerca de 10 quilômetros daqui, eu acho, ele disse, com um tom de voz que me fez arrepiar. Eu estava completamente apavorado. A ideia de ficar sozinho no meio do nada com esse estranho sinistro era aterrorizante. Mas o que eu poderia fazer? Não tinha escolha, não sabia onde estava e nem por onde ir, eu sequer poderia voltar a caminhar para casa. Ele pegou uma lanterna do porta-luvas e saiu do carro, deixando-me sozinho na escuridão. Eu podia ouvir seus passos se afastando, e então, ele desapareceu de vista. O tempo passou, e cada minuto que eu ficava sozinho naquele lugar me deixava mais assustado. Os minutos se arrastavam como horas, naquela escuridão. Foi então que comecei a ouvir barulhos na floresta ao redor. Galhos quebrando, sussurros e risos abafados. Parecia que algo ou alguém estava se aproximando de mim. Meu coração começou a bater descontroladamente, e o suor escorria pelo meu rosto. Peguei meu celular para ligar para algum amigo, mas percebi que não havia sinal. Estava completamente isolado, à mercê de quem ou o que estava se aproximando. A escuridão parecia engolir tudo ao meu redor, e eu não tinha como me defender. Os barulhos na floresta continuaram a se aproximar, e eu estava à beira do desespero quando finalmente vi uma luz no horizonte. Não acredito, era o motorista voltando com um galão de gasolina. Ele derramou a gasolina no tanque e deu a partida no motor. Mas nada aconteceu. Novamente o homem saiu do carro, e me perguntou, será que você poderia me ajudar aqui fora? Só queria sair daquele lugar o mais rápido possível, então, concordei. Fico feliz que você tenha conseguido uma carona. Às vezes, essas estradas escuras podem ser tão imprevisíveis, ele disse, com um olhar malicioso. Não podia mais aguentar a situação, o desespero tomou conta da minha mente, e, imediatamente comecei a correr para dentro da mata escura. Qualquer coisa seria melhor que estar com aquele homem. Não sei se estava alucinando, mas podia ouvir passos atrás de mim. Não iria olhar para trás e conferir. Vi uma luz, bem à frente, saindo da vegetação. Será um carro? Um outro motorista para me salvar? Os passos atrás de mim pareciam cada vez mais próximos, tornei a correr o mais rápido que pude, em direção à luz. Quando finalmente atravessei a vegetação intensa, finalmente, um alívio. Estava novamente por uma estrada, e, realmente era um carro. Não pensei duas vezes, me joguei à frente do carro, acenando para que parasse. Com uma freada brusca, o carro parou e comecei a gritar por socorro. O motorista se revelou um policial aposentado, e, para minha sorte, iria me ajudar. Com uma forte lanterna, iluminou a vegetação, mas nada encontrou. Contei minha história ao policial, e com descrição do local, fomos até lá, para que ele pudesse investigar. Não encontramos nenhum final, do carro ou do motorista. Depois desta situação, nunca mais me arrisquei em pedir carona, ou me arriscar sozinho em uma noite escura. Nunca soube o que aconteceu com aquele estranho homem na estrada, e nunca mais retornei para aquela cidade vizinha. Segundo relato: a carona no posto de gasolina. Eu estava voltando de uma viagem de negócios, sempre fui muito metódico, então tinha planejado cuidadosamente cada detalhe. Mas havia uma coisa que, definitivamente, não estava nos meus planos, e meu carro havia quebrado, no pior lugar possível. Uma remota estrada de terra, no qual não havia sinal de celular, me deixando totalmente sem opções. Sem ter o que fazer, precisei andar para buscar ajuda. Naquela estrada remota, durante a noite, não tinha nenhuma alma viva que pudesse me ajudar. Chovia torrencialmente, após muito andar,
avistei as luzes de um posto de gasolina que iluminavam o asfalto molhado, criando um cenário sombrio. Eu estava encharcado até os ossos e já havia andado por mais de 1 hora, na esperança de encontrar alguém que pudesse me dar uma carona até a cidade mais próxima, onde poderia encontrar ajuda mecânica. Para minha sorte, um carro estacionou no posto de gasolina. A chuva, agora, caía com força. A janela do passageiro se abaixou, revelando um homem com um chapéu preto e óculos escuros. "Você precisa de uma carona, amigo?" ele perguntou, sua voz soando amigável, mas havia algo nela que me fez hesitar por um momento. Que tipo de pessoa usa óculos escuros no meio da noite? Pensei comigo mesmo. "Sim, por favor, meu carro quebrou e preciso ir até um mecânico", eu respondi, pensando que não tinha muita escolha naquele momento. Ele destravou a porta do carro e abriu-a para mim. Entrei rapidamente, grato por escapar da chuva. Era um belo carro, parecia um carro de colecionador de antiguidades. Me impressionei pelo estado de conservação. Ele acelerou, e começamos a nos afastar do posto de gasolina. Conversamos durante a viagem, e o homem se apresentou como David. Ele parecia simpático e prestativo, e nossa conversa fluiu de forma agradável. Fiquei mais à vontade e parei de pensar nas dificuldades, deixando a tensão da noite para trás. No entanto, à medida que nos afastávamos do posto de gasolina, comecei a notar algo estranho. David não parecia seguir na direção da cidade mais próxima, o que me parecia, ele estava se afastando cada vez mais. Perguntei a ele sobre isso, e sua resposta me deixou desconfortável. "Ah, eu apenas pensei que poderíamos pegar um atalho. Será mais rápido, acredite em mim", ele disse com um sorriso. Eu não estava tão certo disso, mas estava encurralado e não queria parecer rude, então continuei concordando com sua escolha de rota. A escuridão da noite lá fora era agravada pela chuva, tornando impossível reconhecer os marcos na estrada. Eu não fazia ideia de onde estávamos. À medida que avançávamos pela estrada deserta, comecei a notar que David estava agindo de forma cada vez mais estranha. Não sei se ele era muito atencioso ou se queria se mostrar amigável. Mas frequentemente mencionava coisas que eu havia comentado anteriormente na conversa. "Você mencionou que gosta de acampar na região montanhosa. Conheço um lugar nas proximidades que você precisa ver. Que tal uma parada?", ele sugeriu, com um olhar que me fez sentir arrepios na espinha. Eu senti um medo crescente, mas não queria parecer rude ou hostil, então concordei com uma parada breve. Ele virou o carro para uma estrada de terra e continuamos em direção a uma área arborizada. O carro foi desacelerando após alguns quilômetros dentro da vegetação intensa, marcada somente por uma estrada de terra entre as folhas. "Estamos quase lá, precisamos prosseguir a pé", disse David. Quando paramos, ele desligou o motor e me convidou para sair do carro. O medo apertou meu peito quando percebi que estávamos completamente isolados, em meio à escuridão da floresta e da chuva. David saiu do carro e me mostrou uma trilha que supostamente levaria a um local incrível de observação das estrelas. Eu comecei a tremer, um sentimento horrível tomou conta de mim. Minha intuição gritava que eu precisava sair dali o mais rápido possível. Enquanto David estava ocupado me mostrando a trilha, aproveitei a oportunidade e inventei uma desculpa para retornar ao carro, alegando que estava com tontura e achava que tinha pego uma gripe, devido à forte chuva que eu peguei no caminho do posto de gasolina. David pareceu não gostar, mas disse para guardar no carro. Ele realmente queria aproveitar a viagem e iria parar por alguns minutos para ver as estrelas. De volta ao veículo, eu sabia que precisava encontrar uma maneira de escapar. Olhei ao redor, e na escuridão e na chuva, não conseguia ver nenhum sinal de ajuda. A noite gélida, o barulho das folhas, a escuridão, tudo tornado a espera ainda mais longa e assustadora.
De repente, ouvi passos se aproximando do carro. Era David, voltando da trilha. Ele se aproximou do carro com um sorriso sádico. Você não vai acreditar nas estrelas lá fora, ele disse, com uma risada sinistra. Será que um pouco de ar fresco não ajudaria na sua febre? Continuou David. Ele me parecia querer desesperadamente me fazer sair do carro, por algum motivo. Disse que queria descansar um pouco mais e queria ficar sentado dentro do carro. David começou a ficar nervoso, começou a gritar, falando para sair do carro e deu um soco no vidro. O medo que já me atormentava, se transformou em pânico. Sem escolhas, com um movimento brusco, abri a porta do carro e comecei a correr. A chuva e a escuridão da noite, que anteriormente me assustava, passou a ser minha esperança de salvação. David não iria me encontrar naquela vegetação intensa. Correndo no meio das folhagens, senti uma forte pancada na cabeça e tudo ficou escuro. Quando acordei, a luz intensa dos raios do sol agravavam a forte dor de cabeça que eu estava. Tudo ainda estava muito turvo, e, ao recordar a consciência, percebi que havia batido a cabeça em um galho de árvore. Hoje, meses depois, a cada dia que passa, me recordo dessa cena e penso: será que esse galho foi minha salvação? Será que se eu tivesse continuado correndo, David me acharia? E o pior de tudo, quem era David e o que aconteceu com ele? Esse dia me assombrará pelo resto da vida, e, por mais que eu queria as respostas das minhas perguntas, não sei se teria coragem de encarar as respostas. Obrigado por assistir. E aguardamos no próximo vídeo.